Bom, a questão 1, né? A educação física, ela contribui muito para esse desenvolvimento integral da criança. Acho que é o componente curricular, assim, é, que mais traz as questões de trabalhar como um todo, né? A criança, né? Para desenvolvimento da criança. Então, quando a gente trabalha na educação física, a gente vem para fora de sala de aula, a gente já exige ali uma interação, né? Então, vai acontecer interação, vai precisar de uma socialização, vai forçar a criança a estar olhando, né, para os seus colegas e se percebendo e se entendendo ali enquanto um indivíduo que está participando, está cooperando, né, de forma coletiva. Por mais que a gente faça atividades individuais, sempre vai ter uma interação, né? E isso, a prática, ela exige que a criança ela tenha ali uma autonomia e que ela se posicione. Então, se bem trabalhado, né, uma criança que está bem, uma criança que está sendo bem também instruída ali pelo professor, com certeza ela vai se sentir bem e ela vai desenvolver ali uma vai estar desenvolvendo uma autoestima, né? No caso ali que vocês perguntam, né? Para autoestima, então seria a educação física ela é fundamental porque ela vai exigir que a criança se posicione, que ela desenvolva uma autonomia, que ela arrisque, que ela vença desafios e isso vai trazer uma sensação boa para ela, né? Uma sensação de bem-estar, de que ela é capaz e ela vai conhecer ali todo o seu potencial e isso vai acabar formando uma criança bem, uma criança saudável, uma criança com autonomia e uma autoestima elevada. A questão 2, né? Adaptação. Com relação à habilidade, a gente só vai descobrir na prática mesmo, né? Habilidade e questão de timidez, né? Então, se eu pego uma turma que eu não conheço, né? Porque se tem uma turma que eu já conheço, talvez eu já venha com um planejamento diferente, né? No dia, mas não necessariamente a gente vai precisar separar, né? Segregar ali a turma. A gente consegue exigir mais daquele aluno que pode mais, colocando desafios para ele, quando a aula permite, né? Quando você já está preparada para isso. Mas tem como também, se você não tem isso no teu planejamento, no momento da atividade vai da forma como você conduz a atividade, da forma como você individualiza essa atividade mesmo na fala, né? Até na forma de tratamento. Então, no caso, eu tenho uma criança mais tímida, se eu vejo já que ela já está com o pé atrás, ela já está receosa, eu coloco ela mais por exemplo, uma atividade em fila, já deixo ela mais para trás, para que ela possa olhar os outros primeiro, né? Não peço que ela seja a primeira ali, que já vai exigir que ela esteja bem segura e tenha uma autonomia já no início, então já deixo ela mais atrás ali, né? Coloco ela próxima dos amigos para que ela se sinta bem, né? E tento não trazer destaque para essa criança, quando a criança é tímida. E e também não cobrar muito dela se eu sei que isso para ela é difícil. Então, tem uma atividade em que ela vai ser o centro de atenção da turma porque cada um está mostrando. Eu pergunto, eu não deixo ela de fora, eu tento incluir ela. Eu pergunto se ela quer fazer, né? Já não se quer fazer, né? A gente pergunta assim: ah, agora é você. Se a criança, você vê que a criança já resistiu, tudo bem, então depois você faz, né? Então, nunca tratar essa timidez como um problema, mas com uma forma normal, e isso vai se perdendo, assim. Então, essa já tenho caso de aluno assim, já tive vários alunos assim, e como eu digo, né, conhecendo o histórico da criança, sabendo o que é que traz essa timidez, às vezes, né, é uma limitação ali apenas uma timidez, às vezes é uma dificuldade de socialização, e daí traz uma dificuldade dela se colocar no grupo, né? Então, conhecendo a criança, você vai sabendo como lidar com isso. Que a tendência é ela estar se sentindo cada vez melhor e ela aos poucos ir socializando, sem que você enfatize isso, sem você precisar falar sobre isso com ela ou colocar isso para o grupo. E questão de habilidade, como eu tinha citado, é adequando na prática mesmo, né? Então, percebe que tem algumas crianças mais pertinhas, já aumenta um pouco o desafio do circuito que elas estão fazendo, ou se você está trabalhando habilidades com bola ou com outro material, você pode falar, quem já conseguiu esse vai tentar agora sim, né? Então sempre traz algo a mais,
ou uma outra aula você pode... e você vai desafiando, você vai pedindo para eles de acordo com o que eles apresentam. A questão 3, acho que ela é parecida com a 2, né? Mas entra a questão do gostar ou não, né? Então, eu sempre... Primeiro, eu tento sempre motivar os meus alunos a estar fazendo a prática. Então, a forma como você leva os alunos para a quadra, né, mostrando a intenção, ou de uma forma bem lúdica, já muda um pouco o olhar, às vezes, da criança para aquela prática que ela acha chata, né? Coloca um desafio, de uma forma lúdica que a criança queira participar, né? Então, muitas vezes a criança ela não gosta, mas você vê que ela está participando. Tanto é que você acaba percebendo só depois, numa atividade mais específica, que a criança não gosta daquele conteúdo, por exemplo, né? Mas eu tento, assim, exigir a participação, mas de uma forma bem tranquila, né? Tem alunos que são um pouco mais resistentes, acabam saindo na atividade, sentando. Aí eu falo o quanto é importante, né? Assim, com a criança de forma individual. Tento chamar a criança, mostrar, né? Falar um pouquinho que é importante que ela participe, né? Mas são poucos casos, assim. Eu acho que hoje em dia, apesar da mudança aí, né, de vários, digamos, essa mudança assim ai, fugiu a palavra, digamos, com o aumento, né, ali do sedentarismo, as crianças mais paradas, né, essa mudança de muitos e muitos anos de um tempo para cá, mas assim, em geral, tenho muitos alunos participativos, são poucos alunos que não querem realizar, acho que isso é mais assim, depois da infância ali, né, no Fundamental 2 ali, por exemplo, ou no ensino médio, né. Então, quanto a isso, é tranquilo. A questão 4, uma experiência marcante. Olha, uma em específico, assim, eu posso citar, por exemplo, o projeto que eu trabalho, né, que eu trabalho com um projeto de atletismo na escola, e nesse projeto eu aproveito que a prefeitura ainda tem um vínculo ali com a Esmelge, onde a gente consegue levar os alunos a participar das corridas de rua, né. Então, esse projeto, ele é bem positivo, assim, eu acho que, não falando só da questão de revelar talentos, que eu acho que isso é só uma coisa que pode acontecer, não é o nosso fim aqui na escola, mas eu acho que o que traz de mais importante é justamente mostrar para a criança o potencial que ela tem, porque a gente tem alunos aí que vêm de famílias que às vezes é uma família até estruturada, mas a criança vive uma realidade difícil, a família não pode dar atenção, né? Às vezes vem uma família completamente desestruturada, então a criança já vem ali com a cabecinha cheia de dúvida, de medo, insegurança, né? Baixa autoestima. Então, já tive alunos aí que não sabiam do potencial que tinham, né? E alguns ali que não se revelaram grandes talentos, mas que descobriram que podem sim e conseguem, né? E descobriram o quanto podem ser bons naquilo se eles persistirem. E também tem um caso de um aluno que foi na prática do projeto ali que eu levei ele para a corrida, e ele não era um destaque na minha aula e se tornou, descobriu já na primeira etapa que ele participou, e desde que ele entrou comigo, né, agora não é mais meu aluno, já é o segundo ano, né, que ele não é meu aluno, então vai completar 3 anos aí que ele corre e que ele só pega premiação nos primeiros lugares, que ele revelou, né, no esporte. E foi muito bom para ele, assim, dá para perceber que ele não... Era algo que ele não sabia que ele poderia ser bom, né? Ninguém sabia. Então, foi fazendo, foi praticando ali que ele conseguiu. É isso. Então, agora respondendo a questão 5. A questão 5 ela já está um pouco respondida no geral ali, né? Mas vamos de forma mais específica. Sim, acredito que o professor atua na educação física, no caso, atua na formação emocional. Só de pensar assim, como acontece a aula, né? Quando você coloca uma criança numa sala de aula, sentada na cadeira, na carteira, né? Ela já está com o espaço restringido ali, ela não tem uma forma de expressão ali, né? Então, aquela criança está limitada, né? Claro, ela vai estar se desenvolvendo de uma outra forma, né? Porque ali eles estão, né, somente desenvolvendo conhecimento, né? Uma forma em que tem que ler, ouvir, né? Falar tudo, mas geralmente
e na maior parte do tempo sentada na cadeira. Então, quando a gente, só o fato de sair, vamos pensar quando a criança vem para uma aula em que ela até chegar na quadra aqui, ou ela vem para o recreio, só o fato dela sair ali, ela já está interagindo, né? Ela sai da sala de aula, vai para o corredor, ou ela corre, ou ela anda, ou ela vai com um amigo, ou ela vai sozinha, ou ela mexe no corredor, estraga o trabalho dos outros, ou ela respeita esse espaço, chega na quadra, como ela se comporta, ela vai para um grupo, ela vai se isolar. Então, assim, só o fato dela sair desse espaço restrito, ela já está se expressando. E quando ela vem para a aula, uma aula prática, a aula exige muita socialização e interação. Então, é na aula de educação física em que a gente vê um ser integral se expressando, né? Então, é na aula de educação física que a criança vai lidar com suas emoções e ali é que ela vai lapidar essas emoções, vai aprender a conhecê-la melhor, a conhecer o outro melhor. Então, acho que eu valorizo muito isso, e é isso que eu tento passar também, a importância que tem, né, que a questão 6 vai falar sobre isso, a importância que tem a educação física nessa questão da formação de uma criança, né? É ali que ela vai se conhecer, é ali que ela vai se expressar e que a gente olha e vê como é aquela criança, bem diferente da criança que a gente vê em sala de aula, né? Então ali ela vai estar brincando, ela vai estar interagindo, ela vai buscar essa interação, né? Ou não. Então é só ali, inclusive com a aula acontecendo, onde ela vai ter desafio, ela vai ter que formar uma equipe, ela vai ter que vencer um desafio com um grupo ou sozinha. É ali que ela vai lidar com várias emoções, né? De felicidade ou de tristeza, de ansiedade, de raiva. E é ali que ela vai lidando com essa emoção que ela vai saber a forma como ela deve reagir com essa emoção, né? Então, acho que é fundamental e essencial, sim. Bom, e a questão 6, para finalizar, então, acho que casa bem com a questão 5, né? Entender que somos um ser integral, somos um ser completo, né? E o nosso corpo, ele é uma ferramenta muito importante, não tem como a gente separar. E nós somos seres de movimento, nós precisamos de movimento, né? O movimento, ele traz pra gente a interação, ele traz pra gente o autoconhecimento, né? Então, é através do movimento, através da prática, né? Onde a gente realiza essa prática, no caso, dentro da escola, é através dali que nós vamos nos conhecer e lidar melhor com as pessoas que nós vivemos, né? Então, acho que isso eu acho que quando a gente fala de educação física na escola, até mesmo muitos professores às vezes têm um preconceito, acho que está indo brincar, né? Mas não entende que o valor da educação física é justamente colaborar, né, para a formação, é essencial no caso, né, mas colabora com a formação do ser integral. E é somente nessa prática, nessa interação, que esse ser vai se conhecer e vai poder buscar ferramentas, ou enfim, vai poder interagir, né, na sociedade de uma forma saudável, né, porque ali ele vai ter respostas, ele vai ter feedback do professor, ele vai ter resposta dos seus colegas, né, de como ele é, como ele se relaciona. Então, acho que a educação física tem um papel muito importante, né, de desenvolvimento integral da criança e como formadora, né, dessa criança.